Senhor Jesus, graças ao Senhor por esta série do Alimento Diário, Palavra, Vida e Edificação, volume 2, Evangelho de João. Olha o título desse livro aqui, livro 3, A Igreja, o lugar dos que amam Jesus. Amém. Nós somos esse lugar, daqueles que amam Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele se fez homem, né? Eu gostaria de começar com Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24. Antes de começar a ler essa passagem, o nome da mensagem dessa semana é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? Agora eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Amém. Nós vemos que o Senhor, Ele não veio ficar num palácio real, né? Nem alugou uma escola e começa a ensinar entre quatro paredes. Ele saía percorrendo, porque Ele estava procurando você. Ele estava querendo curar você. Senhor Jesus, Ele estava ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Não importa qual tipo de problema você tinha, mas o Senhor te curou. Oh, Senhor Jesus. Vocês veem nessa passagem que também tinha o versículo 25, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Quem era Jesus? O rei de Israel, o nosso Salvador, o Messias. Ele estava ali curando as pessoas e pessoas iam ficavam admiradas com esse Jesus que estava curando. Mas teve uma parte da sociedade de Israel, que seriam os líderes religiosos, eles não gostaram disso. Porque isso ia esvaziar as sinagogas. E agora iam seguir alguém que podia dar o pão, podia dar a cura. Mas o Senhor não queria nada disso. A liderança judaica odiava Jesus. Mas o Senhor gostava de estar, por isso que ele não gostava muito de ir para Jerusalém. Porque em Jerusalém estava a liderança judaica que não gostava de Jesus. Mas eu gostaria de ler agora João, Evangelho de João, capítulo 12. Senhor Jesus. João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, aquele a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo.
Pode voltar para o versículo 1, por favor. Olha só, o Senhor gostava de ir para essa casa, Betânia. Olha só, tinha um homem que estava morto e que aí estava no jantar, numa ceia. Tantas pessoas ali, queremos ver esse tal de Lázaro, que há uns dias atrás estava cheirando a morte. Mas ali estava jantando. O Senhor gostou muito de estar nesse lugar, Betânia, onde estavam pessoas curadas. O Senhor não procurava fama, Ele queria estar com aqueles que sofrem, com aqueles que se voltam ao Senhor, que clamam por Ele. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aqui uma parte do alimento diário, na terça-feira, fala assim: essa cena, essa passagem, reflete a essência da vida da igreja. Pecadores redimidos, cegos enxergando, paralíticos caminhando e todos juntos servindo ao Senhor. Oh, Senhor Jesus! Isso aí é vida da igreja. Que o Senhor está curando. O Senhor está nos libertando. Você e eu precisamos sempre nos lembrar disso. Talvez ainda tenhamos algum problema que o Senhor precisa nos libertar. Mas o Senhor está ali, pronto. Você clama a Ele? Você convida Ele para a sua casa? Você serve a Ele? Senhor Jesus. No capítulo 12 do Evangelho de João, temos um relato da recepção voluntária triunfal a Jesus, feita por uma multidão portando ramos de palmeiras e clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Amém. Irmãos, o Senhor, depois de estar em Betânia com aquela família, Lázaro, Maria, Marta, uma festa, era aquilo uma festa, que representa também a vida da igreja. Mas aí o Senhor decidiu, olha, eu preciso fazer a vontade do Pai. Ele precisava se entregar e precisava ir para Jerusalém. Mas Jerusalém não é um lugar legal. Todos querem matar ele. E agora? Senhor Jesus. Irmãos, ele voluntariamente, ele voltou para Jerusalém, sabendo que viria, porque ele estava pensando na nossa salvação. Oh, Senhor Jesus. E aconteceu algo maravilhoso, que essa festa de receber o Senhor entrando, essa entrada triunfal, ele montado num jumento. Aqui, eu vou ler um trecho. Esse mesmo capítulo 12, por favor, pode projetar. Versículo 13 e seguintes. Versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera a festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Até o versículo 15. Nosso Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, mas para ser entronizado como rei, ele precisa de um jumentinho, como está escrito: Ele amarrará o seu jumentinho, a vide e o filho de sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Como Deus nos usa, Ele precisa
de um jumentinho obediente, amarrado à videira mais excelente. O que seria essa videira mais excelente? O que nos leva a ter esses dentes brancos? Irmãos, nós precisamos de que a palavra do Senhor seja inculcada no nosso coração. Por isso que precisamos de imergir. Precisamos de transcrever. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler alguns trechos aqui do Alimento Diário. Essa videira é tão produtiva que as uvas se transformam em vinho e suco de uva de maneira tão abundante que é possível lavar nele as vestes e a capa. Estamos firmemente amarrados à videira mais excelente e não consumimos outro tipo de alimento. Enquanto um jumentinho solto come qualquer coisa, aquele que permanece amarrado à videira mais excelente desfruta em seu viver diário de uma dieta rica de uvas, simbolizando vida, vida e mais vida, pois é uma dieta exclusiva da palavra de Deus. A transformação se manifesta nos olhos brilhantes e nos dentes brancos do jumentinho, indicando uma mudança pela vida de Deus. Oh, Senhor Jesus. O Senhor, depois dessa recepção, eu quero voltar aqui, ler um trecho aqui. Teve essa recepção, essa entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Aqui o Evangelho faz uma citação, versículo 15, do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 15. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Ressalta a filha de Sião entre o povo de Jerusalém, referindo-se ao que se importam com o reino de Davi. Essa filha de Sião compreende todos os que anseiam pela volta do Senhor e por seu reino. Nós, hoje, somos essa Sião. Assim como um jumentinho consagrado para o uso exclusivo do Senhor, os humildes de Betânia são os escolhidos por Deus para trazer o governo de Cristo. Deus quer usar cada um como jumentinho a fim de coroar Jesus como rei. Vamos trazer nosso rei de volta. Amém. Favor projetar 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, nosso chamamento, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pode voltar para o versículo 26? Tem alguém filho de rei? Linhagem? Sim, nosso rei é o Senhor. Mas, humanamente falando, aqui ninguém é família da realeza portuguesa, britânica, seja lá o que for. Mas nós temos, nós somos esses, as coisas loucas deste mundo. O Senhor nos escolheu para o Senhor estabelecer o seu reino. Senhor Jesus, somos aquele pequenino rebanho e somos incentivados a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Somos também na igreja em Filadélfia, o pequenino rebanho que guarda a palavra do Senhor. O Senhor, que tem a chave de Davi, nos assegura uma porta aberta que ninguém pode fechar. Temos pouca força, mas o Senhor vai à nossa frente, governando sua igreja pela palavra profética. Amém. Senhor Jesus.
o Senhor foi para Jerusalém, então, para fazer a vontade do Pai. Ele se entregou a si mesmo para ir para a cruz. Senhor Jesus. João capítulo 12, versículo 24. Por favor, projetar. Aqui é um ponto, nós sabemos muito bem essa passagem aqui. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Esse é um versículo muito conhecido. Mas se o Senhor estivesse pensando na sua própria popularidade, com tantos seguidores ali, que estavam maravilhados com tantos milagres, curas, ele teria ficado só. Ele teria morrido e ficado só. Mas ele precisava ir para a cruz para gerar a redenção. Dentro dele, dentro da pessoa do Senhor Jesus, tinha a vida de Deus. Dentro desse corpo humano frágil, limitado pelo tempo e espaço. O Senhor foi à cruz, quando ele morreu, então liberou a vida divina. Como Cordeiro Pascal, Jesus morreu para realizar nossa redenção. Seu sangue derramado na cruz nos resgatou, redimindo-nos dos pecados, reconciliando-nos e reintegrando-nos em Deus. Por que Jesus morreu dessa maneira? Quando o grão de trigo cai na terra e sua casca rompe-se, que é a morte, em seguida começa a germinação do grão, ressurreição, que se transforma depois numa espiga com 35 a 40 grãos em média. Um único grão germinado produz 40 grãos. Jesus escolheu morrer para multiplicar-se. Morreu para gerar você, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gostaria de projetar Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui um comentário do Alimento Diário. Cristo morreu com esse propósito, gerar muito fruto para compor um lugar de habitação para Deus no Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como membros do corpo de Cristo, não podemos permanecer na esfera natural de nossa mente humana, mas devemos viver da esfera da ressurreição. Para viver a vida da igreja, não podemos mais viver por nosso eu. Ele já foi crucificado e não temos o direito de viver pela vida da alma. Então, como podemos viver continuamente pela fé no Filho de Deus? Por meio da palavra. A presença do Senhor hoje se manifesta pela palavra. Viver pela fé no Filho de Deus é o mesmo que viver por sua palavra. A imersão na palavra capacita-nos a não viver mais pelo eu. Quanto mais imergimos na palavra, inculcando-a em nosso coração, mais a realidade de que estamos crucificados com Cristo será manifestada. Assim é o caminho da vida da igreja. Amados irmãos, não há alternativa. Não há outro caminho. Para viver a vida da igreja, é necessário renunciar à vida da alma. Por isso, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Oh, Senhor Jesus. Como glorificamos a Deus? Nós o magnificamos, permitindo que sua glória seja vista em nossas ações,
Se as pessoas conseguirem ver a glória de Deus em nossas ações, glorificaremos a Deus. Essa obra tem dupla missão para a igreja realizar, edificar o corpo de Cristo e trazer o Senhor de volta, e trazer o Senhor, desculpe, vou ler de novo. Edificar o corpo de Cristo e trazer de volta o reino de Deus, pregando o evangelho do reino por toda a terra habitada. Senhor Jesus, irmãos, essa palavra, a gente precisa considerá-la diariamente. Nós conhecemos muito bem essa palavra. Negar a vida da alma, qual jumento amarrado à videira mais excelente. Conhecemos. Eu vou dar um breve testemunho, um pouco da minha vida, e eu creio que muitos dos irmãos têm essa mesma experiência. Eu comecei a reunir, porque a minha mãe começou a reunir na casa de uma irmã, perto de casa, e ela foi muito cativada, porque ela ouviu o nome do Senhor. É a primeira coisa, abriu a reunião de oração, aquela casa simples, que o marido da irmã não deixava reunir, mas permitiu que fosse no quarto do casal. E aí tinha 4 irmãos. Um casal, a irmã, dona de casa e minha mãe. E então começou assim a reunião. Oh, Senhor Jesus. Isso a cativou. E isso foi suficiente para ela começar a reunir e viver a vida da igreja. Nesse então, eu era uma criança de 6 anos de idade. E ao longo dos anos, o Senhor tem falado sobre todos esses trechos que eu li, os versículos, não sabemos até de cor. Boa parte dos irmãos aqui. E eu estava ponderando esses dias que 35 anos de vida da igreja não geraram em mim o que o Senhor tem feito na minha vida nos últimos 9 meses. Por quê? Alguém possa falar, você era uma criança de 6 anos quando você começou a reunião. Quer saber de uma coisa? Menino de 6 anos tem muito mais experiência do que eu em 35 anos de vida da igreja. Pela simplicidade com que eles recebem a palavra. E eles dormem com Deus, se levantam com Deus, sonham com Deus. Irmãos, esses jovens é uma geração muito preciosa. Nós temos que cuidar deles. Outro dia, uma irmã, a minha esposa tirou uma foto dos adolescentes e eu olhei para essas carinhas. Que alegria. Que responsabilidade. Nós que conhecemos a palavra, temos vida humana, casamento, trabalho, estudo, um monte de coisas. Mas talvez não sejamos tão simples quanto eles. O Senhor continua falando essa palavra e muitas vezes eu não a recebo com um coração limpo, um coração simples, cheio de alegria. E eu rogo, Senhor, me dá novas experiências. Muitas vezes o irmão Dong falava de pregar o evangelho, me dava um friozinho na barriga. Falava de negar a si mesmo, sabe? Mas hoje, quando você desfruta da palavra, você nem se preocupa em estar analisando se está negando a vida da alma, você está negando. Você está permitindo que a palavra do Senhor opere em seu viver. Eu, há alguns meses atrás, há 8, 9 meses, eu falei, Senhor, me dá experiência. Porque não era possível todo mundo desfrutando da palavra, imergindo, pulando aqui, grito de guerra aí, uma coisa ou outra, saída coletiva da pregação do Evangelho, e eu não reagia muito. E aí, mas, irmãos, quando você se sente assim, tradicional, envelhecido espiritualmente,
Você pode falar, Senhor, me dá uma experiência. E o Senhor vai te dar muitas experiências. Só que eu vejo que todo dia eu experimento, eu vejo a dureza do meu coração. Eu estou desfrutando da palavra e amanhã, de novo, estou com o coração endurecido, porque eu não quero orar por aquela pessoa, não quero semear aquele livro, aquele jornal Árvore da Vida, o panfleto, a evangelização, seja o que for. Mas nós estamos cercados de pessoas, todos os dias. Até mesmo aqui na reunião, olha o irmão que está do seu lado. Aquela irmã. Todos nós precisamos de oração. Você pode orar pelo irmão que está do seu lado. Orar pelos seus familiares na sua casa. Orar pelo porteiro do seu prédio. Orar pela menina, a copeira do seu trabalho. Irmãos, as pessoas estão olhando para nós. E elas estão vendo a presença do Senhor na sua vida. E parece que estão esperando. E aí, vai me dar quando? O que você tem. Esta semana, eu estou trabalhando em vários locais do meu trabalho, substituindo algum colega. E a primeira semana foi muito cansativa. Eu fiquei 2 semanas. O irmão Gilson me viu na agência. E a primeira semana foi muito cansativa. Misericórdia. Eu estava com obra em casa. Voltei de uma viagem, obra em casa e muitas pessoas, muito trabalho para fazer. A segunda semana foi um pouco mais tranquila, mas orava, Senhor, me ajuda. As pessoas aqui precisam de oração. Então, aí fui criando coragem, aí fui orando. Irmãos, não é a primeira vez, espero que não seja a última. Toda vez temos que pedir experiências novas para o Senhor. Eu poderia falar muitas experiências do que o Senhor fez nos últimos meses, mas aquelas experiências, embora encorajadoras, elas já ficaram para trás. É uma experiência que ficou velha. O Senhor quer dar novas experiências. O Senhor quer que eu seja como aquele jumentinho carregando o Senhor. Aqui o Senhor, estou carregando o Senhor, trazendo o governo do Senhor na minha vida, trazendo o governo de Deus no meu casamento, na minha casa, trazendo o governo de Deus no meu local de trabalho, no meu prédio onde eu moro. Irmãos, aí então, teve alguns colegas receberam com muita alegria oração. Teve um que falou, eu sempre sim, começo orando. Você pode falar, Senhor Jesus? E a maioria, 95% aceita. Mas aquele que era o gerente geral, ele falou, não. Eu fiquei meio assim, assustado. Mas ele aceitou a oração. Ele ouviu, agradeceu. Aí teve outro colega que falou assim, não, eu não quero porque eu nasci ateu. Aquilo, eu fiquei chocado. E ele ficou tão sem graça comigo, mas não se preocupa não. Me preocupo sim, eu vou orar por você, viu? E aí ele deu meia volta e foi embora. Aí, aquela noite, eu fiquei tão abatido, eu fiquei mal. Por que será que eu fiquei mal? Porque ele me rejeitou? Não me rejeitou, rejeitou o Senhor. Então, aquela noite sonhei com eles, com o Jaime e o Fernando. E aí, Senhor, por que aconteceu comigo? Quando eu vou à palavra, nós precisamos inculcar a palavra no coração. E o amor de Deus começa a transbordar em você. Oh, Senhor Jesus. E aí eu vi que era uma coisa, eu estava permitindo que o Senhor me inundasse com seu amor para orar por aqueles 2 colegas. Eu preciso continuar a orar por eles. E outros colegas, teve uma colega que ela ficou tão feliz que a reação dela foi, Senhor Jesus, abençoa o Patrício. Olha, isso aí que me deu energia, porque isso foi no dia seguinte daquele dia, fiquei tão triste, abatido, mas o Senhor me
consolou com essa reação. E assim, e na sexta-feira, na quinta-feira, eu vim para a cooperativa, comprei alguns kits. Abri os kits e aí organizei num local de trabalho e eu chamei eles um por um. A sexta-feira ontem foi um dia muito tranquilo, então foi ótimo. Aí, ó, você, preciso de 30 segundos do seu tempo. Vem aqui. Ó, o que é? Todo mundo desconfiado. Chegou lá, que legal. Ó, pegar um livro e um zap. Olha, isso aí é semeadura. Isso é a semente do Evangelho do Reino. Nós precisamos ter novas experiências. E hoje de manhã, a gente está em obra em casa e a minha esposa vendeu 2 portas que nós retiramos. E aí foi um casal retirar 2 portas. Aí elas estavam todas animadas, colocamos aí as portas no carro e tal. E no final, quando estava indo embora, disse, peraí. Posso orar por você? Uma oração tão simples, ela ficou muito comovida e ela ficou tão agradecida. Uma oração bem simples que era aquilo que ela precisava. Então, irmãos, nós vivemos a vida da igreja para termos experiências novas. O Senhor é novo. Seu conhecimento bíblico é ótimo, mas tem que gerar vida a cada dia. Tem que gerar o governo de Deus em vida na sua vida. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê novas experiências. Nós podemos, cada um, pode falar. Senhor, me dá nova experiência. Eu quero crer na tua palavra. Que a palavra seja vida em mim. Oh, Senhor Jesus.